Olá, crianças, tudo bem? Hoje estamos aqui para a gente continuar contando mais uma história sobre a vida de Abrão e Sarai. Dessa vez eles estavam morando num local onde estava tendo muita fome na terra onde eles moravam. Então eles resolveram ir para uma terra chamada Egito. Lá no Egito, quem governava era o faraó, um homem muito poderoso. Então Abrão e sua esposa Sarai resolveram ir para lá. No caminho, Abrão começou a conversar com a sua esposa, porque a sua esposa ela era uma mulher muito bonita, ela era linda. Todo mundo que olhava para ela achava ela simplesmente uma mulher maravilhosa. E Abrão começou a ficar com medo, sabe? Mesmo sendo um homem de fé, Abrão ficou com medo de chegar na terra do Egito e os homens poderosos daquela terra quererem pegar a sua esposa, a sua mulher para serem esposa deles. E se isso acontecesse, esses homens lá do Egito iriam matar Abrão. Então Abrão, com medo, conversou com a sua esposa e falou para ela assim, ó: Sarai, quando nós chegarmos lá e se alguém perguntar para você o que nós somos, diga que nós somos irmãos, que nós não somos casados. Na verdade, o Sarai e Abrão, eles eram meio irmãos mesmo, porque eles tinham o mesmo pai. Mas ainda assim, Abrão resolveu contar esta mentirinha, essa meia verdade, né, de que eles que eles eram irmãos e que eles não eram casados. E assim ficou combinado. Chegando lá, aconteceu exatamente como Abrão tinha pensado. Os príncipes foram lá, contaram pro faraó que a mulher do Abrão era uma mulher muito linda. E aí o faraó quis conhecer a Sarai. E quando ele conheceu a Sarai, ele se apaixonou por ela e tomou ela como esposa. Levou ela para o seu harém, lá no Egito. O harém era o local onde elas ficavam. Lá no Egito era costume os homens terem várias mulheres. Era um local onde assim, as pessoas faziam coisas que não agradavam muito a Deus, sabe? E então ficaram separados, a Sarai e o seu esposo Abrão. No entanto, pelo fato de Faraó ter pegado a Sarai como esposa, ele deu muitas coisas presentes para o Abrão. Deu camelos, deu servos, servas, cabras, ovelhas. A Bíblia diz que ele ganhou muitos presentes, mas mesmo assim ele ficou triste porque ele estava separado da sua esposa. E diante disso, por causa dessa mentira, e também porque Deus não aceitava essa separação dessa família, porque eles eram casados, o Abrão e a Sarai. Deus mandou uma praga para a casa de Faraó, toda a sua casa ficou cheia de feridas. E diante do que aconteceu, o Faraó descobriu que Sarai era a esposa de Abrão. E chamou Abrão e falou para Abrão o seguinte: Abrão, por que você mentiu para mim? Por que você não contou a verdade? Por causa da sua mentira, a minha casa está cheia de pragas. Eu quero que você saia daqui, você e tudo aquilo que você tem. E isso aconteceu. Abrão pegou a sua esposa e foi embora para a terra longe do Egito. E aí nós podemos pensar, Abrão era um homem de muita fé e a sua esposa também, mas mesmo assim precisaram contar esta mentira. Ficaram diante de um medo, eles contaram uma mentira que trouxe muitas consequências, a consequência da separação dessa família que Deus tinha sonhado com ela, a consequência dessa praga que tinha chegado na casa do faraó, em toda a sua casa. E Deus quer nos mostrar isso, que mesmo, e ainda assim Deus continua. Não é porque Abrão contou essa mentira, Deus deixou de amá-lo. Porque Deus é um pai, o pai não deixa de amar os seus filhos. Mas toda mentira tem as suas consequências. E nós mesmos, ainda que contemos alguma mentira ou façamos algo que não agrada a Deus, Deus mandou o seu Filho, Jesus, que é o nosso intercessor diante de Deus, que perdoa os nossos pecados se nós assim pedirmos, se nós assim acreditarmos. Então fique com essa lição, que Jesus nos ama apesar de tudo, e Ele está aqui para falar, para que nós possamos pedir perdão se alguma vez fizermos alguma coisa errada, e que o Pai ainda continua nos amando apesar de tudo. Amém, crianças? Até a próxima! Oi, Margarida!
Margarida, quanto tempo, hein, desde a gincana, que aliás foi muito legal. Oi, Zeca! É verdade, eu amei participar da gincana e relembrar as histórias. Sim, mas eu ouvi dizer que ainda tem muita história sobre a fé ainda. É verdade, Margarida? Sim, nós vamos escutar várias histórias sobre fé. E falando nisso, Zeca, eu tenho algumas perguntas sobre a última lição que aprendemos para te perguntar. Será que você prestou atenção? Pode mandar, Margarida. Depois da gincana, eu fiquei muito mais esperto para acertar todas as perguntas. Bom, vamos lá. Sobre a história de hoje. Por que Abraão decidiu ir para a terra do Egito, Zeca? Porque o local em que ele estava havia muita fome e no Egito havia muito alimento. É isso? Parabéns, Zeca! Você acertou exatamente. Eba, sabia que eu ia acertar. Segunda pergunta. Por que o faraó quis fazer de Sarai a sua mulher? Porque ela era muito, muito, muito bonita. E no Egito, os homens poderiam ter várias mulheres. Tem certeza que é essa a resposta? Eu acredito que sim, Margarida. Eu prestei atenção na história. Tá certo, Zeca. Eu Eba. estou apenas te testando. Parabéns! Obrigada. Manda mais aí, Margarida. Bom, vamos para a nossa última pergunta. O que aconteceu ao faraó por ter feito de Sarai sua esposa? Essa é fácil, Margarida. Deus mandou uma grande praga na casa de Faraó por causa de Sarai, mulher de Abrão. Parabéns, Zeca! Você acertou todas as perguntas. Isso mostra que você prestou muita atenção. Pois é, Margarida, estou cada vez mais craque nas respostas. Presto sempre muita atenção nas histórias e sempre aprendo um pouco mais com o povo de Deus. Que coisa boa, Zeca! Bom, agora preciso ir. Até a próxima lição, Zeca! Tchau! Tchau, Margarida, até a próxima! Agora, crianças, é o momento do nosso versículo, que tem tudo a ver com a nossa história, sobre medo. Abraão não teve medo? Mas olha o que Deus fala para nós na sua palavra lá no Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Lembrando que nosso versículo está lá em Salmos, no capítulo 27, no versículo 1. Salmo, capítulo 27, versículo 1. Vamos repetir? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então se lembre, não tenha medo. Creia em Deus, creia no Senhor Jesus diante das suas dificuldades. Amém, crianças? Até mais!